O vídeo que você clicou já vai começar, mas antes, deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal TV Flórida, a sua TV brasileira nos Estados Unidos. Tem uma coisa que amanheceu pegando fogo e não é o coração da Gal Costa. Também não é título de novela mexicana nem novo álbum da Anitta. Foi assim que o Nepal amanheceu na terça-feira, dia 9, em chamas. 2 dias de protestos intensos, 19 mortos e mais de 300 feridos e o prêmio final: a renúncia do primeiro-ministro comunista KP Sharma Oli. E sabe qual foi o estopim? Não foi inflação, não foi corrupção, que também tinha de sobra. Foi a censura digital. O governo marxista teve a brilhante ideia de bloquear 26 redes sociais. Isso mesmo, 26. Facebook, Instagram, WhatsApp, X. Parecia a lista de bloqueios de celular de ex-namorada ciumenta. Olha, achou que ia combater fake news. Resultado, geração X nepalesa disse: meu querido, sem TikTok não tem paz, não tem Buda, não tem nada. Os jovens, que já estavam engasgados com corrupção e nepotismo político, transformaram o bloqueio em revolta nacional. Katmandu virou o final de V de Vingança, mas versão Himalaia. E olha que genialidade comunista. Você corta as redes sociais, mas quem estava organizando os protestos eram justamente os jovens nas redes sociais. É tipo cortar a internet do hacker. Parabéns, agora você virou alvo prioritário. Segundo a Associated Press, a reação foi imediata. Ruas tomadas, fúria crescente. O governo, desesperado, apelou para munição real. Ah, claro, nada como atirar em estudantes para ganhar popularidade. Só que aí o feitiço virou contra o feiticeiro. Casas de ministros queimadas, a residência oficial do premier destruída, a esposa dele morta no ataque. O parlamento invadido e incendiado. 2 dias antes de fugir às pressas do país, enquanto a revolta popular saía totalmente do controle, o ditador comunista do Nepal tentou invocar o respeito à Constituição para tentar frear as manifestações que derrubaram o seu regime. Ele disse, abre aspas, como pode ser aceitável desafiar a lei, desconsiderar a Constituição e desrespeitar a dignidade, a independência e a soberania nacionais? Disse Oli. Te lembrou algo? O mesmo discurso fajuto daqui. Mas a geração Z do Nepal deu o exemplo de quem é o verdadeiro soberano num Estado democrático de direito. Resultado? Oli recua, suspende o bloqueio, mas já era tarde demais. Deputados renunciam em bloco, ministros pulam fora como ratos do Titanic e o parlamento vira terra de ninguém. Os jovens invadem e declaram: essa casa perdeu a legitimidade. Comparação inevitável. No Nepal, povo joga político no rio. No Brasil, povo joga a grana do Bolsa Família no Tigrinho. Aqui o rio Tietê não daria conta. Analistas lembram, é o mesmo roteiro da fuga de Gotabaya Rajapaksa no Sri Lanka em 2022 e da queda de Sheikh Hasina em Bangladesh. O denominador comum? Autoritarismo, corrupção, censura digital. O resultado também é o mesmo, rua cheia, palácio vazio. É a versão asiática do quem manda é o povo. Enquanto aqui no Brasil, parece mais a versão remix de 1984. Burocratas de toga reescrevendo o passado, silenciando o povo e criminalizando o pensamento. Tá com inveja, né? Eu também. Porque enquanto o Nepal mostra políticos comunistas fugindo de helicóptero, aqui a elite política aposta na passividade do brasileiro. Acham que a gente vai aceitar censura, perseguição, abuso de autoridade, tudo calado. Mas será? Aí vem o tempero internacional. Do outro lado do bananil, a Casa Branca manda recado. Donald Trump não teme usar poder econômico e militar dos Estados Unidos para proteger a liberdade de expressão. É isso mesmo, liberdade de expressão virou prioridade diplomática. Parece exagero de filme de ação, mas não. A porta-voz Caroline Leavitt disse: Trump já foi censurado e sabe a importância disso.
E se tem uma coisa que os Estados Unidos levam a sério, é quando mexem com suas Big Techs. Brasil, querendo regular a rede social, virou alvo de sanções e tarifas. Já vimos o tarifaço de 50%, agora a conversa é de sanções individuais. E, como cereja do bolo, quem fez a pergunta oficial na Casa Branca foi Michael Schellenberger, o homem dos Twitter Files. É quase um crossover de universos da Marvel. Jornalista polêmico, Casa Branca, censura brasileira, STF de vilão. E aqui temos Michael Schellenberger, fundador de uma publicação com quase 2 milhões de leitores e assinantes. Michael, muito obrigado. Por que você não começa? Obrigado a todos. Ele está longe do microfone, não conseguimos escutar ele muito bem. Ele pergunta sobre a situação na Europa e no Brasil, não só sobre censura, mas também sobre eleições. Estamos vendo agora em vários países da Europa que muitos candidatos estão sendo impedidos de competir nas eleições e está tendo muitas preocupações agora com o presidente Bolsonaro. Tudo isso está vindo no contexto de um aumento de censura em plataformas americanas e censurar americanos. Eu estou pessoalmente sob investigação criminal no Brasil, junto com alguns colegas, por publicar os Twitter Files. O presidente está considerando algumas ações que possam, em relação à convicção que pode acabar com a candidatura de Bolsonaro. E estamos vendo também um candidato na Americana com investigações contra ele, falando que ele adora o Senhor dos Anéis e é por isso que ele é um extremista. Se você puder adereçar isso, muito obrigado por estar aqui. Eu sou muito grato pelo que a administração do Trump está fazendo pela liberdade de expressão no exterior. Sim, Michael, muito obrigado. Freedom of speech is arguably the most important issue of our time. It is enshrined in our Constitution, and the President believes in it strongly. He himself faced censorship in his road back to this beautiful Oval Office here in Washington, D.C., so he takes this very seriously, as does, I know, the Vice President of the United States and the entire Trump administration, which is why we have taken significant action with regards to Brazil in the form of both sanctions and also leveraging the use of tariffs to ensure that countries around the world are not punishing their citizens in this way. And at the same time, the president is, while he's leveraging the United States to safeguard our interests abroad, he's also making sure that freedom of speech remains here in the United States of America. So I don't have any additional actions to preview for you today, but I can tell you this is a priority for the administration, and the president is unafraid to use the economic might, the military might of the United States of America to protect free speech around the world. Imagina o rosto da milicada vendo isso com a roçadeira na mão. Use the economic might, the military might of the United States of America to protect free speech around the world. Você ouviu, eu ouvi. Olha, eu sou casado, mas eu fiquei todo arrepiado quando ela disse: Não hesitará em usar o poder econômico e militar dos Estados Unidos. Foi a coisa mais romântica que eu ouvi uma mulher falar nos últimos 6 meses. Agora, sério, eu tenho mais medo dessa mulher falando do que do próprio Trump. Outra coisa, o Michael foi para lá para fazer justamente essa pergunta. Parece que foi um recado que a Casa Branca quis passar para Brasília. Bom, os caras já estão com os navios na costa da Venezuela, aqui do lado. Não custa nada dar uma passadinha aqui para bater um papo com outro narco-estado. Parece que o porta-aviões no Lago Paranoá já é uma realidade. Só uma pessoa inocente está achando que todo aquele poderio bélico enviado para a região caribenha é apenas para combater o narcotráfico. Acordem e agradeçam. Fica se perguntando como o Brasil, país historicamente pacífico e cordial, chegou a esse ponto de desgaste. Não adianta mais. O certo é que nos tornamos inimigo do mundo civilizado.
Eles já sabem que um ministro do governo Lula estava defendendo o uso de força nuclear, mesmo o Brasil sendo signatário de acordo de não disseminação de armas desse tipo. No setor. Eu quero aqui ressaltar, mesmo que isso seja polêmico, nós estamos vendo e vivendo arroubos internacionais muito graves no mundo. Se o mundo continuar como está, é importante que a gente continue e leve muito a sério a questão nuclear no Brasil, porque no futuro nós vamos precisar da nuclear também para a defesa nacional. O regime do Bananil precisa de uma vitamina B2 para ficar esperto. Mas fiquem tranquilos, nosso exército vai proteger a soberania com tubo de PVC. Bora observar agora o nosso Mansup, que é um míssil antinavio, de tecnologia nacional, é um míssil que tem uma grande capacidade de atuar e ser lançado seja nos navios, nossa esquadra, seja no nosso sistema Astros. Podemos ver. Temos um OB gigante imortal. Deve ser da Janja. Enquanto isso, Alexandre de Moraes conclui voto pela condenação de Bolsonaro e todos os réus. Mas olha que ironia. Moraes é a primeira autoridade punida pela Lei Magnitsky. E o Departamento do Tesouro já cobrou bancos brasileiros. Vocês estão cumprindo ou não estão? A galera da Faria Lima que se vire. Lewandowski, Padilha, Gonê, todos de visto cassado. Até a ONU entrou na discussão, porque se rolar banimento de delegação brasileira em Nova York, quebra protocolo. Mas Trump resumiu: veremos. Tradução? Depende do humor dele no dia. Em julho, Trump já tinha dado o tarifaço de 50%. Agora, diplomatas americanos repetem: só existe saída política. Enquanto isso, a Embaixada dos Estados Unidos no Brasil posta no X recado direto: continuaremos a tomar medidas cabíveis contra Moraes e companhia. Darren Betty, ex-redator de Trump e hoje diplomata, reforçou. E detalhe, ele acabou de receber Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo em Washington. É como se fosse a prévia da próxima temporada. Aguarde novos episódios e novos choros. Claro, o galinheiro da Globo News ficou em pânico. A Mia Khalifa do jornalismo e assistente de palco do Lula, Andréa Sagui, tá quase sem alma. O pouquinho de testosterona que tinha sobrado no corpo do Marcelo Lins-Mitroff também evaporou. Acontecendo, Oriente Médio, ataque de Israel no Catar, tem mudança de governo, novo primeiro-ministro na França, tem o Japão também trocando de primeiro-ministro, ataques à democracia no Nepal. Esse caso brasileiro e o processo aqui no Brasil continua chamando a atenção da imprensa internacional, seja com editoria e editorial e matéria e cobertura específica no espanhol é o país, seja com menções no Le Monde, no Guardian britânico, ou seja, para mostrar que o mundo está de olho nos caminhos da democracia brasileira nesse processo. E aí se enquadra a fala agora há pouco, minutos atrás, da porta-voz da Casa Branca, Kathleen Leavitt, lembrando que horas antes, quando o ministro Moraes começava a votar, a Embaixada dos Estados Unidos no Brasil repostou um post, na verdade, relativo ao 7 de setembro, com duras críticas ao Alexandre de Moraes, dizendo que o governo americano não hesitaria em impor novas sanções ao Brasil contra quem ataca a liberdade de expressão e tudo mais. Foi nesse sentido a pergunta feita por um jornalista ligado ao MAGA, ao movimento Make America Great Again, e ela disse que a liberdade de expressão, segundo o governo e o presidente Trump, é sem dúvida nenhuma a questão mais importante do mundo de hoje. Lembrando que o presidente, ele mesmo, Trump, teria enfrentado censura no caminho de volta à Casa Branca e que não é por outro motivo também que os Estados Unidos não hesitaram em
aplicar sanções contra o Brasil, quer dizer, medidas, usar tarifas contra o Brasil para garantir a liberdade de expressão. Então, ela disse apenas que, para hoje, não tem novas sanções previstas, mas deixou essa porta aberta e usou essa frase que eu achei realmente impressionante, dizendo que os Estados Unidos estão dispostos a usar todo o seu poderio econômico e também militar para garantir a liberdade de expressão no mundo. Ou seja, é a maior potência do mundo de olho no Brasil, assim como no noticiário internacional, mesmo cheio de notícias, a questão brasileira também ganha seu espaço. Andréia. Importante ressaltar que ela frisa o não tem nada para hoje, né? Isso, para hoje, exatamente. Porque não tem nada para hoje. Isso casa trauma com aquela apuração que a gente fez e vem trazendo aqui, de que os interlocutores de Bolsonaro nos Estados Unidos estão esperando para ontem novas sanções. Então, eles estão trabalhando por isso. Eu já contei isso aqui algumas vezes. Depois do julgamento, eles até queriam que fosse na semana passada, não conseguiram. Até perguntei para alguns por que a expectativa deles era durante o julgamento. Eles disseram assim para mim, o nosso timing não é o timing na Casa Branca. Eles sabem o melhor momento. É porque eles estão aguardando alguma medida vinda do Congresso Nacional. E, de uma forma mais específica, o projeto de anistia. O projeto de anistia que ficou para depois do julgamento, mas essa fala da Caroline Leavitt, que é a Casa Branca que o Lins trouxe para a gente, ela é muito grave, ela é uma ameaça, mais uma ameaça, e eu fiquei muito impressionada, Trauman, quando ela diz que esta é uma prioridade para o governo. E o presidente não tem medo de usar, então, o poderio econômico e militar dos Estados Unidos para proteger a liberdade. Agora há pouco eu estava vendo na rede social do New York Times uma foto da bandeira dos Estados Unidos, aquela que foi usada na Paulista, no dia 7, e o título da matéria é assim, o novo símbolo da direita no Brasil, e a bandeira dos Estados Unidos. Ai, a fala dela é grave ameaça. Vou contar pro Moraes pra ele resolver. Tremam comunistinhas da Rede Globo. Só vem, papai Trump. Faça limpa. Então, André Sagui, cadê as risadinhas? Ficaram apavorados? Tá vendo o que vocês fizeram junto com o seu amado STF e o seu amado Lula? Qualquer consequência que venha, tem a mão de vocês também. Aliás, a maior TV do Nepal está sendo consumida pelo fogo. Tipo a Rede Globo de lá, a casa dos fantoches da nova ordem mundial, está caindo. Oh my God. Que aula de democracia o Nepal está dando ao mundo. Nepal resetou o console. Lula News está inconformada com as mudanças no mundo. O povo não quer saber de comunismo e não aceita mais a censura. Resumindo, Nepal mostrou que povo não aceita censura e derruba comunista na marra. Aqui ainda estamos entre House of Cards e Chaves, com o STF de vilão e população como figurante. Mas tem um detalhe, os Estados Unidos já estão olhando, já estão agindo e, se preciso, podem até usar a força. E lembre-se, eles têm navios estacionados ali pertinho na Venezuela. É quase como o vizinho de prédio que liga o som no último volume só para te avisar. Se continuar essa palhaçada, eu deixo aí. Nepal comunista caiu e o couro comeu, bem no dia do julgamento do bastião ocidental da liberdade número 2. Adoro coincidências. Obrigado, USA. De todo jeito, já sabem. Bandeira do Nepal na próxima manifestação. Por favor. E no fim das contas, parece mesmo que estamos vivendo um remake tropical de Team America. Só que em vez de marionetes desengonçadas, temos ministros de toga nervosos e jornalistas tentando explicar o inexplicável. A porta-voz Caroline Leavitt já avisou. Se a coisa apertar, os Estados Unidos podem puxar a trilha sonora de ação e trazer a liberdade de expressão de volta ao Brasil, no melhor estilo Hollywood. A diferença é que, dessa vez, o show não é sátira, é vida real e comporta aviões de verdade. America, fuck yeah! Se você chegou até aqui, é um bom sinal. Para assistir os vídeos completos, acesse nosso site ou baixe nosso aplicativo totalmente grátis.